Hoje eu quero ensinar para vocês sobre resistência à insulina. O que é a resistência à insulina, né? Resistência à insulina é uma dificuldade do nosso corpo de absorver e utilizar corretamente os carboidratos da dieta. O que acontece na prática? Uma mulher que não tem resistência à insulina, que não tem síndrome do ovário policístico, que não tem nenhum tipo de problema metabólico, quando ingere um carboidrato, quando consome um alimento que tem carboidrato, começa a fazer a digestão e a absorção desse carboidrato já na nossa boca, tá bom? A mucosa que reveste a nossa boca, ela é permeável a moléculas de carboidrato. Isso significa que sempre que a gente consome um alimento que tem carboidrato, esse carboidrato ele já vai começar a ser digerido e absorvido na nossa boca. E como isso acontece, né? O carboidrato, ele é como se fosse uma parede. E essa parede, ela é constituída por vários tijolinhos. A gente não consegue absorver a parede, né? Não tem como a gente botar uma parede para dentro. Mas o nosso corpo, ele quebra essa parede em vários tijolinhos. Esses tijolinhos que constituem a parede chamada carboidrato são chamados de glicose, tá? E essa glicose é o que vai chegar no nosso sangue toda vez que a gente consome um alimento fonte de carboidrato. Quando a gente fala em açúcar no sangue, alguém aqui já ouviu falar nesse termo? Não é um termo correto, porque a glicose, que é o que essas pessoas querem dizer, né, de açúcar no sangue, ela é proveniente da digestão tanto dos carboidratos doces quanto dos carboidratos salgados. Então, quando a gente tem a expressão açúcar no sangue, a gente nada mais está falando do que da glicose, tá bom? É a glicose no sangue que ou tá alta, ou tá baixa, ou tá dentro da referência, ou tá normal. Essa glicose é o tijolinho que compõe a parede chamada carboidrato. Então, se você consome um pão, se você consome uma massa, se você come uma pizza, se você come um biscoito, se você come um bolo, se você come qualquer alimento rico em carboidrato, seja ele doce ou seja ele salgado, o seu corpo vai quebrar esse carboidrato em moléculas menorzinhas chamadas glicose. Essa quebra, ela começa na nossa saliva, então a nossa saliva tem enzimas digestivas que fazem a quebra dos carboidratos e essa glicose começa a ser absorvida na nossa boca. Essa primeira glicose que é absorvida chega no nosso sangue e ela serve como um sinalizador para o nosso cérebro de que está havendo a digestão, está havendo o consumo de um alimento rico em carboidrato. Então, quando você come, por exemplo, um pedaço de pizza, gente, olha só de pensar na pizza, você pode perceber que a sua boca já começa a salivar mais. Esse já é um efeito que o seu corpo está mostrando como um preparo para a digestão do carboidrato. Olha que doido isso, né? Quando isso acontece, o seu cérebro ele já está sendo avisado de que está sendo consumido um carboidrato ou que em pouco tempo esse carboidrato vai ser consumido. E aí, o seu cérebro, ele envia uma mensagem para o seu pâncreas, para que o seu pâncreas comece a produzir insulina. A insulina é um hormônio que a gente produz e que tem como função a absorção, o transporte e a absorção do carboidrato. Então, toda vez que o nosso corpo se prepara para fazer um consumo de carboidrato, seja porque a sua boca encheu de saliva na hora que você pensou em um determinado alimento, seja naquelas primeiras mordidas que você deu em um pedaço de pizza ou as primeiras garfadas que você deu em um prato de macarrão, o seu pâncreas ele já está sendo ativado para que ele produza mais insulina, porque ele vai precisar dessa insulina para fazer a absorção, para fazer o transporte daquele carboidrato que vai chegar no sangue. Essa insulina que está lá no sangue, ela vai fazer o que quando esse carboidrato chegar? Ela vai se ligar ao carboidrato. O carboidrato, a glicose e a insulina, elas funcionam como se fosse uma chave e uma fechadura. E aí, com essas duas substâncias conectadas, a insulina, ela entra dentro da célula e deixa lá dentro a glicose. A nossa célula, ela tem uma membrana que funciona como se fosse um portão seletivo. Ou seja, só entra dentro da nossa célula a glicose que está acompanhada de uma insulina. Se essa glicose ela está desacompanhada, se ela não está ligada à insulina, se ela não está formando um parzinho, ela não pode entrar dentro da célula para gerar energia. Isso é para qualquer pessoa que não tem resistência à insulina, não tem problema de saúde, não tem SOP, não tem nada, tá? O que muda? Na mulher que tem resistência à insulina, depois que essa glicose chegou lá no sangue, o corpo libera insulina, mas a insulina e a glicose, elas não se ligam. É como se fosse uma chave e uma fechadura que não se completam. Elas simplesmente não vão uma com a cara da outra. E aí, por isso que a gente fala resistência à insulina. É porque o carboidrato, a glicose que a gente ingeriu na nossa dieta, ela está resistente à nossa insulina. E aí, qual que é a consequência disso? As duas não se ligam.
elas não se unem, elas não se encaixam. E aí, se a molécula de glicose não se encaixa com a molécula de insulina, né, com a molécula, na verdade não, com o hormônio insulina, elas não vão conseguir entrar. Então, a glicose, que foi o resultado da quebra dos carboidratos da dieta, ela não consegue adentrar a nossa célula, porque ela olha para a insulina e fala assim: eu não gostei de você. A glicose não quer a insulina por perto, a insulina não consegue se unir à glicose, e a consequência disso é que a nossa glicose não entra para dentro da célula. Se não entra dentro da célula, a nossa célula fica sem energia, fica sem combustível. É como se você tivesse parada com o seu carro dentro de um posto de gasolina, do lado da bomba de combustível, mas não tivesse uma mangueira que ligasse a bomba ao tanque do seu carro. Você tá lá, tem energia, tem um monte de gasolina dentro da bomba, mas você não consegue usar essa gasolina para ligar o seu carro. O seu carro ele fica sem combustível e ele para de funcionar, né? Você não consegue fazer ele andar, porque tá faltando a mangueira que leva a gasolina de dentro da bomba para dentro do seu tanque do carro. No nosso corpo é a mesma coisa. Você tem um monte de energia no seu sangue, você tem um monte de glicose. Você tem glicose para dar e vender. Só que você não tem a insulina que se liga a essa glicose para ela poder entrar dentro da célula. Se a glicose não entra dentro da célula, ela sobra no nosso sangue, ela acumula no nosso sangue. E a insulina também, porque a insulina ela tá lá, ela foi produzida, ela tá apta a desempenhar o papel dela, mas ela não tá conseguindo se ligar na glicose para fazer esse transporte. E aí qual vai ser a consequência disso? Não chega a glicose para dentro da nossa célula e a gente fica sem energia. A gente quer muito ir para academia, mas a gente não consegue, a gente não tem força, a gente não tem vontade, a gente quer ficar no sofá assistindo Netflix e comendo. A gente não consegue, a gente dorme 10 horas por noite e quer dormir 12. Se dormir 12, quer dormir 14. Se dormir 14, é capaz de você virar 24 horas dormindo e acordar querendo comer para poder dormir mais. É a mulher que é chamada de preguiçosa. Tudo isso, gente, é fonte, é resultado de uma glicose que não entrou na célula. Você não tá com preguiça, você está sem energia, porque o seu corpo não deu conta de fazer a absorção correta daquele carboidrato. Ele quebrou o carboidrato em glicose, a glicose tá lá na célula, mas a glicose não quer saber da sua insulina. Ela não quer saber da sua insulina, ela olha pra sua insulina e fala: Eca, não gosto de você, some daqui que eu não quero ver você na minha frente nunca mais. E aí a gente fica sem energia. Como a gente produziu insulina, olha só, gente, como o nosso corpo é ao mesmo tempo sábio e ao mesmo tempo um mundo a ser descoberto, né? Você produziu insulina para fazer, né, esse transporte. A insulina tá lá, coitada, ela tá querendo desempenhar o papel dela, ela tá com boas energias, ela tá com uma vontade, né, de fazer com que a coisa funcione. Só que aí ela fala pro teu cérebro o seguinte: escuta, cérebro, você me trouxe aqui, só que essa glicose ela não quer saber de mim. Eu tô me sentindo excluída, ela não me quer. Então, manda uma glicose diferente aí, manda mais energia, porque a que tá aqui não me aceita. Eu tô me sentindo excluído, eu estou sofrendo bullying. E aí o seu cérebro, pra tentar resolver isso, ele faz o quê? Fome. Nossa, come mais. Eu não tenho energia pra insulina que eu produzi. Tem muita insulina no seu sangue e não tem energia. Então come. E come o quê? Doce? Não necessariamente. Quem tem uma afinidade por doce vai querer o doce, né? Vai ser aquela mulher que vai beliscar o biscoito, que vai querer a bolacha recheada, que vai buscar um pedacinho de bolo. Aquela mulher que quando não tem nada em casa, faz o quê? Pega a colher de açúcar e bota na boca. E aí você vai, através dos doces, consumir o carboidrato que a insulina tá sinalizando que não tem. Pra mulher que não é muito afim do doce, que torce o nariz pra tudo isso que eu falei, ela vai querer o quê? Ela vai querer a pizza, ela vai querer a lasanha, ela vai querer um pão, ela vai querer um alimento que é salgado, um croissant, um pão de batata, porque ela tende ao paladar salgado. Mas no fim das contas, gente, é tudo carboidrato. Não importa se a sua parede é azul ou cor-de-rosa. Quando quebrar essa parede, o que vai ter dentro dela é tijolo do mesmo jeito. Só que aí o que acontece? Você come, você dá o que seu corpo pediu, você vai lá, rouba o leite condensado da despensa, pega a colherada de Toddy, vira a colher do açúcar na boca, você dá o que seu corpo tá precisando, entendeu? O que ele tá te pedindo. Só que chega lá, uma glicose que também não gosta da tua insulina. Aí a gente começa a acreditar que o problema não é mais a glicose, o problema tá na insulina, né? A insulina que tá com algum defeito ali. A gente olha pra ela e fala: não quero você.
você não me agrada. E aí, essa glicose, ela também começa a ficar em excesso no nosso sangue. E uma glicose em excesso no sangue é perigosíssimo para nossa saúde, porque gera diabetes, pode causar cegueira, né? Perde a visão, amputamento de membros. Gente, são consequências muito sérias, né? De um excesso de glicose no sangue ou de uma glicemia muito alta. E aí o nosso corpo, muito esperto e muito sábio, Papai do Céu fez o quê? Ele ensinou ao nosso corpo que quando tem glicose sobrando e essa glicose não tá se ligando à insulina e não tá sendo usada para gerar energia, o nosso organismo tem que fazer o quê? Tem que estocar essa energia. A gente tem que guardar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E ele vai guardar como? Nosso corpo pega toda essa glicose que tá sobrando ali no nosso sangue, transforma em gordura, porque o nosso corpo não tem uma forma fisiológica, metabólica de estocar carboidrato, né? De estocar glicose. O nosso corpo, ele só sabe estocar gordura. Então ele pega toda aquela glicose que tá sobrando, converte em gordura e estoca. Onde? Em que lugar? Na nossa barriga. E aí, a gordura fica toda aqui, ó, na região central. Gordura abdominal. Mesmo a mulher que tem sobrepeso e obesidade, o que é da natureza da mulher? Acumular mais gordura onde? Em bumbum e coxa. Se você tem acúmulo de gordura central, ou seja, na região do tronco, na região do abdômen, na região aqui das costas, isso pode ser um grande indicativo de resistência à insulina, porque não é da natureza da mulher acumular gordura aqui. A gordura central, ela é muito mais característica dos homens. E na mulher com SOLP, ela também acontece no tronco por conta dos excessos de hormônios androgênicos. Então é por isso que vem a acne, vem a barba, vem a queda de cabelo, mas isso é papo para uma outra live.